focar na necessidade, na missão, no que realmente importa. Não focar nas dificuldades, inúmeras dificuldades, provações, falta de dinheiro, enfermidade, conflito no lar, discórdia, um lar destruído, um lar desestruturado, um relacionamento conturbado, um filho envolvido com drogas. Essas são as dificuldades. Mas quais são as necessidades? Nós como crentes no Senhor Jesus, se não tivermos essa fé de que Ele vai entrar com providência nas nossas vidas, que Ele tem o poder para isso, nós não temos fé. Focar no problema, você começa a viver somente o problema. Você não começa a enxergar, não tem mais nem como enxergar soluções, porque a tua mente está focada no problema. Tem uma receita, amém? Eu vou falar da receitinha agora também. Existe uma receita, amém? Nós vamos ler um texto hoje em Mateus, capítulo 12, dos versículos 14 a 21, amém? Mateus 12, 14 a 21, e o tema desse sermão dessa noite é o amor de Jesus, amém? Mateus 12, 14 e 21, o tema, o amor de Jesus. O amor de Jesus é maravilhoso? Amém? Glória a Deus. Mateus 12, a partir do verso 14, diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui a tua palavra, Senhor, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que através dessa palavra poderosa o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus. Nós te agradecemos já pela tua palavra, Senhor, e creio que ela vai impactar cada vida aqui neste lugar, Senhor. E eu também profetizo em nome de Jesus, que ninguém que entrou neste recinto nesta tarde, saia daqui da mesma forma, Senhor. Que a tua palavra transformadora venha, Senhor, de encontro às nossas vidas, para nos exortar, para nos ensinar, para nos edificar, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amém? Deixa eu só arrumar um negocinho aqui que está apagando meu iPad aqui, não sei porquê. Jesus. Desculpe. Amém. Amém. Sobre esse texto, né, eu gostaria de começar falando sobre a questão da incredulidade, né? Como aquele povo, né, os judeus ali daquele momento, naquele lugar, não criam em Jesus, né, ao ponto de até querer matá-lo, né, achando que ele estava realmente provocando uma situação que iria até contra a própria religião deles. Então eles queriam matá-lo. Isso era a incredulidade dominando ali aquelas pessoas naquele lugar. E eles então começaram a conspirar, né, a se reunir ali e a planejar a morte de Jesus. Esse era o grande objetivo deles ali. Eles queriam matar Jesus, amém? E qual foi a reação de Jesus naquele momento? Ele criticou aquelas pessoas, ele se revoltou, se irou com aquela situação que estava ao seu redor acontecendo ali, ficou depressivo, entrou em profunda melancolia, ficou triste com aquela situação. Qual foi a reação de Jesus? Não foi essa. Jesus apenas se retirou daquele lugar
E a palavra diz que muitos que estavam ali começaram a seguir a Jesus. Jesus então se retira e vai fazer o quê? Vai se esconder. Ele vai entrar numa casa, vai se esconder numa caverna, vai fugir para a mata, para os montes. Ele vai tentar se desvencilhar daquela conspiração que estava ocorrendo. Não, ele sai daquele lugar e começa a curar as pessoas. Amém? Ele começa a curar as pessoas. Esse era o ministério dele, um ministério gracioso, um ministério amoroso, um ministério de cura. Amém? Esse era o nosso Jesus. Olha que situação tremenda, né? Que lição tremenda, que mensagem tremenda que nós podemos receber da parte do Senhor, essa reação tão maravilhosa dele. Como que nós agiríamos numa situação dessa, onde nossa vida estivesse correndo perigo, estivéssemos na iminência de ser morto? Como que nós ficaríamos? Mas qual a preocupação de Jesus? Jesus não estava preocupado, ele saiu sim do lugar onde estava, porque se ele ficasse, eles estavam tentando matá-lo, mas ele sai, e qual foi a intenção dele? Curar as pessoas que estavam ali ao redor dele, seguindo ele. Essa foi a reação do nosso Senhor, apesar do perigo que ele estava enfrentando, na iminência daquele perigo terrível de morte, ele tinha consciência de uma coisa, que ele tinha uma missão divina, ele tinha uma missão dos céus, e ele estava cumprindo a sua missão. Amém? Maravilhoso isso. Uma coisa muito interessante, lendo esse texto, irmãos e irmãs, é que Jesus, ele não olha para a necessidade, ele olha para a necessidade das pessoas, ele não olha para a dificuldade, ele não olhou para a dificuldade, ele olhou para a necessidade. Por isso que quando ele sai dali, ele começa a curar as pessoas, curar os enfermos, curar os doentes, os cegos, os mudos, os mancos, os aleijados. Seu coração estava na necessidade das pessoas. Amém? Ele estava comprometido com esse ministério de ajuda, de cura. Esse era o foco do Senhor. E qual que é a mensagem então para nós hoje, nessa situação que nós lemos aqui, para a nossa igreja hoje? O foco tem que ser a nossa missão. O foco é a missão. A dificuldade, no caso de Jesus, o foco era a missão. Esse era o foco dele. E qual que era a dificuldade que ele estava enfrentando ali? A perseguição e morte. Essa era a dificuldade. Jesus então tinha uma dificuldade e tinha uma missão. O foco dele foi na missão. Amém? Então é importante nós pincelarmos sobre essa situação, esse panorama, para a lição que eu achei importante para nós nessa noite. E qual é essa lição? Focar na necessidade, na missão, no que realmente importa. Não focar nas dificuldades. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós passamos por provações complicadas em nossas vidas. Muitas vezes passamos por situações e aflições difíceis em nossas vidas. E o que acontece na maioria das vezes, ou em muitas situações? Vem o desânimo, vem a angústia, nos desesperamos, nos abatemos. Mas por que isso? Porque focamos na dificuldade. Na dificuldade. Não focamos na necessidade. E o que são as dificuldades? São inúmeras dificuldades. Pode ser o problemas diversos que nós enfrentamos, provações, falta de dinheiro, enfermidade, conflito no lar, discórdia, um lar destruído, um lar desestruturado, um relacionamento conturbado, um filho envolvido com drogas. Essas são as dificuldades. Mas quais são as necessidades? A necessidade é alcançar a solução para esses problemas. Essa é a nossa necessidade. Concorda comigo ou não? Não sei se estou me fazendo entender. Amém? Então existem as dificuldades, mas nós temos que, como Jesus, focar não nas dificuldades, mas na necessidade. E qual é a necessidade quando estamos enfrentando um problema difícil em nossa vida? A nossa necessidade é nós buscarmos a solução para o nosso problema.
É disso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos. Amém? Aleluias. Ali, naquele momento, naquele lugar, a necessidade era de quem? Daqueles que estavam seguindo Jesus. O que ele chama ali no verso 20 desse texto, o que ele chama de caniços rachados, o que ele chama de pavios fumegantes, são as pessoas que estavam ali numa situação difícil, que pareciam caniços rachados de fato, pareciam pavios fumegantes, com a chama cintilando, fraquinha, débil, quase apagando. Mas o Senhor, Ele estava ali, vendo a necessidade de cada uma daquelas pessoas. Ele sabia que as pessoas estavam ali porque tinham problemas, e Ele estava ali para ajudá-las. E como diz o versículo, Ele não iria permitir que o caniço rachado se quebrasse, Ele não ia permitir que o pavio fumegante se apagasse. Você pode hoje estar como um caniço rachado, um caniço frágil, rachado. Você pode estar como um pavio fumegante, com uma chamazinha ali, quase apagando. Mas o Senhor, Ele diz hoje para mim e para vocês, Ele não vai permitir que como caniço você se quebre, Ele não vai permitir que você como um pavio fumegante se apague, amém? Ele vai acender a tua chama, Ele vai te iluminar novamente, Ele vai te levantar, porque Ele é esse Jesus, que olha para quê? Para as nossas necessidades, apesar das nossas dificuldades, amém? Esses dias nós estamos passando por uma experiência difícil. Até nós tivemos uma conversa na sexta-feira, Gilmar, né? Na nossa empresa, estamos passando uma situação financeira muito complicada. Estamos sem o capital de giro que nós precisaríamos, e a situação ficou bastante complicada. Né? E motivo de muita preocupação, sim, mas essa palavra veio no meu coração justamente por causa dessa situação que nós estamos passando, né? E que outrora eu com certeza me desesperaria, como eu me desesperei muitas vezes, né? A empresa esse ano faz 30 anos, né? 30 anos nós fazemos esse ano. Eu nem acredito, né? 30 anos, meu Deus do céu. A Engelk esse ano faz 30 anos, né? E como a Marisa sempre fala, né? Quem nos sustentou até aqui foi o Senhor, porque as dificuldades a gente sabe que foram muitas, né? Então, nesses 30 anos, meus irmãos, minhas irmãs, quantas e quantas vezes eu arranquei os cabelos, quase que literalmente, porque é muito difícil. Você vê situações em que você não vê saída, né? Não vê, né? A Flávia é a que sempre enfrentou essa situação dura, porque ela lida com o dinheiro lá, né? Então foram momentos muito difíceis nas nossas vidas, muito difíceis, né? E obviamente eu me desesperava. Não tinha o recurso, não tinha o dinheiro, e precisávamos pagar as contas, e aquela situação toda, e um custo muito alto da empresa, é muito difícil. Mas, lendo esta palavra, isso nessa semana, me confortou o coração, porque aqui o Senhor está dizendo para mim, porque a gente sempre fala, que a palavra sempre fala primeiro conosco, né? E a palavra veio de encontro ao meu coração nesse sentido, dizendo para mim, a dificuldade existe, está aí, a dificuldade não está sendo fácil, estamos passando por um momento muito complicado, mas eu tenho que focar, nós temos que focar na solução, nós temos que focar na solução do problema, na necessidade. E qual é a necessidade? Arrumar o dinheiro. Sim, a necessidade é arrumar o dinheiro, mas a necessidade é arrumar a solução para o problema que nós estamos enfrentando. Então, eu creio assim, né, que sabendo disso,
Eu tenho que depositar diante de Deus esse problema. Ele com certeza vai prover. Eu tenho essa confiança e creio nisso, porque não foi uma, duas ou três vezes, né, Flávia? Quantas vezes foram, hein? Dá para contar? 30 anos de vezes, amém? Foram 30 anos de vezes que o Senhor teve que entrar com providência nas nossas vidas, porque as situações foram difíceis, muitas vezes, a maioria das vezes, né? Nós podemos contar no dedo de uma mão, tirando até alguns dedos, os momentos em que nós estivemos tranquilos, né? Cheio de dinheiro, tira uns 3 dedos, 4 dedos, aí você vai contar. Foram 30 anos de vezes, de situação difícil, porque vocês sabem, né, e já ouvi falar, que ser empreendedor, empresário nesse país, não é fácil, né, e agora está sendo mais difícil ainda, mas o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que cuida de nós, amém? É preciso que nós realmente saibamos a direção, de como seguir, de como caminhar, porque o Senhor vai nos ajudar. Eu creio nisso, e nós temos que crer nisso. Nós como crentes no Senhor Jesus, se não tivermos essa fé, de que Ele vai entrar com providência nas nossas vidas, que Ele tem o poder para isso, nós não temos fé, não é verdade? Porque aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, porque elas acreditavam em Jesus, e ali não era só um problema de capital de giro que ele precisa, que cada uma daquelas pessoas precisava naquele momento, não. Ali eram pessoas que não enxergavam, ali eram pessoas que não ouviam, ali eram pessoas que eram aleijadas, ali eram pessoas que talvez tivessem uma lepra, que tivessem um câncer, ali eram pessoas que estavam em situação que não, pela visão, pela ótica humana, não havia como solucionar o problema, mas o Senhor curou a todos eles, amém? E eu tenho que crer nisso, que o Senhor vai entrar com providências na minha vida, na tua vida. Eu não sei qual o problema que você enfrenta, amém? Esse é um dos problemas que eu enfrento, em uma lista de um rol de muitos problemas, amém? Mas esse é um. Eu creio que, como eu, não é possível que só eu tenha tantos problemas, né? E vocês não tenham nenhum, né? Eu vou ficar com inveja, amém? Porque não é possível. Caramba, só eu vou carregar tudo? Não, eu creio que cada um tem problemas aqui, amém? Mas tem que depositar na mão de Deus. Ele vai entrar com providência. E Ele hoje está dizendo isso para nós, para mim e para vocês. Não foque nas dificuldades, porque você começa a focar nas dificuldades, focar no problema, você começa a viver somente o problema, você não começa a enxergar, não tem mais nem como enxergar soluções, porque a tua mente está focada no problema, amém? Eu vi uma experiência, agora me lembrei disso, muito interessante. Teve uma, eu não lembro em que situação que foi, o contexto, mas qual era a experiência? A pessoa perguntou para uma outra pessoa: se nós pegarmos 2 edifícios e colocarmos uma tábua de 30 centímetros, né, isso aqui, ó, de largura, ligando um edifício ao outro, você conseguiria atravessar esse de um prédio para o outro? Todo mundo diz: não conseguiria. Aí ele falou: mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa tábua aqui no chão e anda nessa tábua, você consegue? Nossa, a pessoa ia até de lado, de costa, virava, dançava, né? Por quê? Porque a mente está focada na dificuldade. Ali, quando a pessoa sabia que ela tinha que atravessar de um prédio para o outro, naquela altura, a mente dela estava focada numa dificuldade, e ela não conseguia solucionar o problema dela. Mas ali, quando a tábua estava no chão, que ela não via dificuldades, ela até dançava em cima da tábua. Então, é a mesma situação. O Senhor quer que nós deixemos de focar, não de nos preocupar, não deixar de se preocupar. É óbvio, nós sabemos que temos uma dificuldade, temos um problema e temos que achar uma solução. Mas você não pode se abater, se desesperar, ficando com o foco somente no problema, na dificuldade, e não pensar na solução. Amém? Amém?
Vocês vão fazer isso? Mas tem uma receita, amém? Eu vou falar da receitinha agora também. Existe uma receita, tá? É lógico que você pode estar pensando, mas é um problema difícil. Como é que eu vou resolver esse problema na minha vida? É muito complicado. Nós também temos um momento agora difícil para resolver. Como eu creio que cada um aqui tem problemas que não são fáceis de serem resolvidos, e vocês sabem que é difícil. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um problema financeiro que está travado e está deixando você meio desesperado. Talvez seja um relacionamento conturbado que você está tendo e você não está conseguindo vislumbrar uma saída, uma solução para isso. Talvez seja até uma enfermidade difícil. Eu não sou médico, eu não vou te dar uma receita agora de remédio, de medicação para te curar. Mas existe um Deus poderoso, que é o médico dos médicos, amém? Esse pode te curar, e esse vai te curar, em nome de Jesus. E qual que é a receita então? Ali foi a atitude de seguir Jesus, ter fé e confiar nele. Aquelas pessoas que estavam ali tiveram essa atitude: seguir Jesus, confiar em Jesus, crer em Jesus. Essa foi a receita para as pessoas que estavam ali, e todas foram curadas, como diz a sua palavra. E nós então, o que nós devemos fazer? Aqui hoje nós temos que seguir Jesus, ter fé, atitude de oração, confiar nele e na sua palavra. Por isso que o meu coração se confortou, porque eu sei que se eu crer no Senhor, tiver uma atitude de oração, orar a Ele, clamar a Ele, confiar nele e confiar na sua palavra, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor diz que Ele faz, Ele faz. Quando o Senhor promete algo, Ele cumpre. Então nós temos que ter essa mesma atitude, e o Senhor entra com providências. Amém? Lá em Tiago, por exemplo, tem vários versículos muito interessantes e tremendos. Lá no versículo 15, todos no capítulo 5 aqui, versículo 15: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Eu não sei se existe alguém aqui doente, se tem alguém aqui com alguma enfermidade, mas a palavra do Senhor diz que se houver uma oração feita com fé, você vai ser curado. Aleluias. Você acha que Deus é mentiroso? Você acha que Deus está mentindo? Está na palavra dele. Lá no 16: orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo é poderosa e eficaz. Aleluias. A tua oração, meu irmão, minha irmã, é poderosa. Nós já ouvimos várias postagens de experiências tremendas, que nós às vezes não precisamos nem estar junto do enfermo, basta nós orarmos. Ele pode estar em outro estado, em outro país, em outro lugar, basta você orar, e aquela pessoa é afetada pela sua oração, e é curada. Aleluias. Lá no 17, diz o seguinte, Elias era humano como nós. Ele era um homem normal, humano, orou fervorosamente para que não chovesse, e choveu? Não choveu por 3 anos e meio. Um homem normal, como eu, como você, orou a Deus, pedindo: Senhor, não permita que chova, e Deus parou a chuva, 3 anos e meio sem chover. Mas pode ter sido um momento de estiagem tremenda aí, uma situação. Só que Elias orou outra vez, lá no versículo 18 diz: ele orou outra vez, agora pedindo chuva, e a chuva veio. Aleluias. Isso é Deus, irmãos. É Deus ouvir a nossa oração e atender a nossa oração.
Ele pede para Deus: para a chuva, Deus. Deus para por 3 anos e meio. Senhor, agora manda a chuva veio. Esse é nosso Deus, aleluias. Já em João 14:13 diz o seguinte: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus dizendo: eu farei o que vocês pedirem, aleluias. Promessa do Senhor, peça a Ele, Ele vai fazer, em nome de Jesus. Lá em João 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, eu farei. Jesus não está dizendo aqui: vamos ver a dificuldade, vamos ver se o problema tem solução, vamos ver se eu posso, de repente o problema é muito complexo e não dá para resolver. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo: o que vocês pedirem, o que pedirem, pode ser o que for, eu farei. É óbvio que Deus vai olhar teu coração, Ele vai olhar o que? A tua necessidade. Nós estamos falando de necessidade. Você não vai querer aqui pedir: Senhor, me dá 20 milhões de reais. Poxa, você precisa de 20 milhões de reais? Você gostaria de ter 20 milhões de reais? Eu gostaria de ter 20 milhões de reais, né, Marisa? É que nós assistimos sempre um programa, né, que chama Largados e Pelados. Não sei se alguém já viu aqui. E a Marisa falou: eu nunca vou num lugar desse ser picada por inseto, passar por situação, passar fome, mas nunca na vida. Aí eu comentei com ela, falei: Marisa, mas se for para ganhar 1 milhão de reais, você não vai? Ela: não vou. Eu falei: e 20 milhões de reais? Ela falou: mas não vou, nem por 20 milhões. Eu falei: por 20 milhões eu vou. Ela falou: mas você sabe se você vai aguentar? Eu falei: não sei se vai aguentar, mas que eu vou tentar, eu vou. 21 dias, que é 21 dias normalmente. Eu falei: não, se for 42 dias, o dobro, eu vou. Por 20 milhões eu vou. Pode ser que eu não aguente ficar 2 dias, mas eu vou tentar, eu vou. São 20 milhões, gente. 20 milhões, é muito dinheiro. Mateus 21 diz o seguinte: se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, quando Jesus pediu para que a figueira secasse, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Olha o poder da oração e da fé. Se você com fé falar: monte, pula para o mar, ele vai pular para o mar. Ah, mas eu vou tentar sair daqui, vou tentar fazer isso. Eu não sei se você tem uma fé suficiente para conseguir fazer isso, mas vai depender da nossa fé, amém? Mateus 22: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O amor do Senhor por nossas vidas, esse amor que nós vamos celebrar aqui hoje na ceia, esse amor imensurável, esse amor que não tem como medir, esse amor, ele é maior do que a medida da mente do homem. O homem, na sua mente, ele não consegue estabelecer a quantidade ou o tamanho desse amor. Esse amor é infinito. Esse amor, ele é indescritível. Esse amor é um amor que não é possível mensurar, medir, explicar, porque é um amor que homem nenhum conseguiria amar como Jesus nos ama. E é esse amor que faz com que Ele cumpra todas essas promessas que nós lemos aqui, porque Ele deu a sua vida por nós, e é por isso que Ele faz tudo por nós. É um amor maravilhosamente bondoso, maravilhosamente indescritível, maravilhosamente grandioso. Esse é o amor de Jesus por nós.
O Senhor diz na sua palavra que ele não iria discutir, no versículo 19, nem gritar, nem a sua voz seria ouvida nas ruas. A morte estava planejada, e ele apenas continuou o seu ministério de cura. A morte estava batendo a porta de Jesus, mas ele não se incomodou com isso, porque o que ele queria era curar as pessoas que precisavam, que tinham necessidade ali naquele momento. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o Senhor Jesus que nós vamos celebrar aqui nesta noite. Esse é o Senhor Jesus que, quando ele estava prestes a ser crucificado e colocaram uma venda nele e começaram a bater no rosto dele, começavam a perguntar para ele: quem está te batendo? Você não é o Filho de Deus? O Filho do Altíssimo? Quem está te batendo? Então você deve saber. Jesus permanecia calmo e quieto. Diante de Caifás e Pilatos, ele não respondeu uma palavra em prol da sua defesa. Ali na cruz foi dito para ele: você disse que destruiria o templo e construiria em 3 dias, então desce aí da cruz que nós vamos crer em você. Jesus se manteve quieto, não disse uma palavra. Foi cuspido, bateram, crucificaram, fizeram todo tipo de flagelo que poderiam fazer para uma pessoa. E a única coisa que o Senhor disse ali naquela cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus justificando o nosso erro, Jesus justificando a nossa maldade, Jesus justificando a nossa crueldade, dizendo: Pai, perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo, eles são como crianças, eles não têm nem ideia do que estão fazendo. Pai, perdoa, porque estão me crucificando, porque estão me matando, estão enfiando uma lança no meu pulmão, no meu coração. Perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. Esse é o Jesus amoroso, esse é o amor de Jesus que eu queria pregar aqui nesta noite. Amém? Amém.